Olá, meu nome é Vislene Reis, trabalho com desenvolvimento pessoal feminino. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre mulheres que amam demais. Bom, e se tratando desse assunto, uma das primeiras coisas que eu me recordo é de uma novela que passou há anos atrás, quando eu era saindo da infância, iniciando a adolescência, sobre uma mulher que era loucamente apaixonada por um homem, né? Eles eram companheiros, casados, não me recordo bem. Eu sei que era um relacionamento abusivo, da parte dela principalmente, e que ela era violentamente apaixonada por esse homem. O que que acontece? Como ela tinha esse sentimento muito intenso, ela cometia diversas loucuras em nome desse amor, né? Então ela quebrava os bens desse homem, perseguia, ameaçava, né? Mantinha em cárcere. Então você com certeza deve conhecer alguma história parecida, né? Não só em filmes e novelas, como na vida real. Existem realmente pessoas que amam demais outras pessoas, né? Amam além de se amarem. E isso é muito perigoso, é muito arriscado. Falar em mulheres que amam demais o outro é automaticamente pensar em mulheres que não possuem amor próprio. Porque como é que você gasta tudo que você tem de energia, de emoção com o outro, mas não gasta com você? Porque não lhe sobra nada, você fica exaurida, você fica à mercê daquela outra pessoa. Então, lhe falta amor próprio. E existem, assim, umas formas, eu vou te dar três características, né, de mulheres que amam demais o outro, para ver se você se identifica em alguma dessas características e começa a observar e a tratar isso dentro de você, né? A primeira característica é a mulher querer ter poder sobre a vida do outro, né? Querer viver a vida do outro. Ela deixa de viver a sua própria vida, deixa de pensar em seus objetivos, não sonha mais, não tem mais projetos para viver a vida do outro, né? A segunda característica é a mulher que quer ter domínio, né, controle sobre os pensamentos e as emoções do outro, ao invés de ter poder sobre suas próprias emoções. Então, há aí um grande desequilíbrio, né? A terceira característica é colocar pressão, né, em cima da outra pessoa, colocar a sua vida nas mãos dela, como se a sua felicidade realmente dependesse daquela pessoa. E nisso você concentra todas as suas expectativas na pessoa, gerando um peso enorme, né? E você deve estar pensando: ah, mas eu não tenho um relacionamento amoroso, então dessa eu me livrei. Lê do engano. Se engana quem acha que apenas se relacionando, né, amorosamente, carnalmente com outra pessoa, é que você corre o risco de ser uma mulher que ama demais o outro. Nesse caso, nós estamos falando aqui daquelas mulheres também que exercem esse poder, esse domínio sobre a vida dos pais, sobre a vida dos filhos, dos amigos, né? Existem pessoas que dominam tanto as relações, tanto familiares como sociais, que sufocam as pessoas. Então, isso não quer dizer que é só relacionado a namorado, a marido. Não, não é. Né? Um amigo, por exemplo, a um filho, né? Existem mães que sufocam de tal forma seus filhos que eles querem o distanciamento, né? Se torna uma relação tóxica também. E quem foi que disse que relacionamento tóxico é só entre homem e mulher, só entre casal? Não é assim, né? Existem vários tipos de relações tóxicas. E é disso que eu estou falando. Ah, agora você entendeu como funciona a questão do mulheres que amam demais. Agora você se viu em alguma dessas três características ou lembrou de alguma amiga, alguma outra mulher que você conhece, né, que está enquadrada nessas três características. E o que fazer agora? Né? Antes de continuar aqui o vídeo, compartilha com essa mulher, né? Compartilha com outras mulheres para evitar que elas cheguem ao sofrimento extremo, né, que acabem com suas vidas ou infernizem a vida do outro, né? Porque é isso que acontece. A gente, além de viver um próprio inferno, ainda coloca o outro dentro desse inferno, né? Então, compartilhe aí com o máximo de mulheres que você conhece para que a gente consiga sair dessa juntas, né? Eu tô aqui para ajudar você. E agora que você já compartilhou com suas amigas,
né, já lembrou aí de uma ou outra que possui essas características, o que nós vamos fazer para poder resolver essa situação? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de te lembrar de uma coisa muito importante, uma palavra que vem, né, desde o início, quando o mundo era mundo, né, um grande mandamento que nos foi colocado para que a gente conviva bem, que é amar ao próximo como a ti mesmo. Então, olha a importância de você se amar. Se você não se ama, você não é capaz de amar ninguém. Lembra? Eu falei agorinha. Então, mais uma vez, está aí confirmado que você precisa ter esse amor próprio. E é sobre isso que a gente vai falar agora, sobre a questão do amor próprio. Então, concentra as suas energias em você primeiro, né? Tenha esse autocuidado, tenha o amor próprio para que você consiga passar isso para outras pessoas, para aquelas pessoas que estão ao seu redor ou dentro do seu relacionamento. Não tem, é muito incoerente, não tem como você dizer que ama se você não se ama, né? E acaba que vira uma relação doentia. E como prioridade máxima, né, desse aprendizado seu aqui, eu te oriento, inicialmente, antes de pensar em qualquer coisa, a se autoconhecer e se tratar com respeito. Porque aí sim você vai começar a ter amor por você mesmo. Ninguém ama aquilo que não conhece. Se você não se conhece, se você não se respeita, como que você vai se amar? Então, comece fazendo isso, se conhecendo, né? Trabalhe o autoconhecimento, trabalhe o autorrespeito e aí o amor próprio vai vir por consequência. Existem várias falácias que dizem que o amor próprio é prejudicial, é egoísta, né? E isso vem desde de que o mundo é mundo também, junto com o amor próprio já vem essas indagações. Os filósofos, né? Diversos filósofos colocaram esse assunto em pauta nas discussões. Será que é benéfico o amor próprio ou será que é prejudicial? E para nós mulheres ainda pesa mais, porque desde a infância somos acostumadas, né, programadas para poder servir ao outro em detrimento de nós mesmas. Antes do nosso querer, vem o querer do outro. Antes de fazer por nós vem o fazer pelo outro. Antes de se amar, ame o outro. Então, a nossa programação precisa ser revista. Né? Você precisa fazer essa reprogramação na sua mente. Não é feio você se amar, não é egoísmo, não é nada disso. Você precisa cumprir isso na sua vida. Você precisa se amar para aí depois amar o outro. Né? E não tenha vergonha, não tenha receio, não tenha nada disso. Mas tenha cuidado. Porque quando você se abre para poder fazer essa visitação ao seu interior, acontecem algumas coisas ao seu redor que vão te assustar no início, mas é inteiramente normal, eu vou falar disso agora. Primeira coisa que acontece são as pessoas que te cercam, que já estão muito mal acostumadas com você sempre servindo, sempre abrindo mão de você, sempre abrindo mão das suas vontades em prol das vontades deles, eles vão estranhar. É engraçado, porque essas mesmas pessoas, quando você está mal, né, quando você não está bem, quando você está para baixo, quando você está depressivo ou está ansiosa, são aquelas pessoas que dizem que querem ver você bem, que querem que você se cuide, que querem que você fique bem, se trate. Só que quando você resolve fazer isso por você, há consequências, né? Há efeitos colaterais. E o primeiro efeito colateral é você perceber que as pessoas estão muito mal acostumadas e colocar limites, né? Aprender a dizer não. E as pessoas começam a estranhar mesmo, isso é normal. Mas conforme elas vão vendo que aquilo que elas estão recebendo, as negativas que elas recebem de você, não, não posso, não, não vou, não, não quero, faz você é capaz, você dá conta, estou ocupada, né? Ao passo que elas se sentem, uai, né? O mineirês, uai, mas o que está acontecendo? Nunca me disse um não, o que está acontecendo? Não vai fazer por mim? Dá esse choque, dá esse baque, mas isso vai sendo trabalhado no outro também. Porque a pessoa começa a te ver bem, começa a te ver desabrochar,
começa a te ver feliz, e aí ela percebe que era aquilo que ela queria, a tua felicidade. E que se a tua felicidade depende que a pessoa seja menos manhosa, que ela esteja menos dependente de você, assim será. Se a pessoa realmente te ama, se ela realmente quer o seu bem, vai ser dessa forma. Então não se preocupe com isso. Tenha somente esse cuidado de observar, né? Você vai ficar meio assustado com a reação de um ou de outro, mas continue se respeitando, continue se impondo, né? A sua vida que está em jogo, são os seus sonhos, né? O seu autocuidado. Então não se preocupe com isso. Então, já percebeu por que é tão importante o amor próprio dentro dessa temática que eu trouxe hoje de mulheres que amam demais os outros? A importância é você retirar o foco, né, 24 horas ali em cima do outro, suprindo as necessidades do outro, necessidades que muitas vezes nem existem, são frutos da sua imaginação, é aquilo que você espera, né, você faz totalmente para o outro, deixando de fazer por você, e você começa a mudar a linha desse foco. Enfim, você começa a transferir essa importância para você. Você começa a transferir esse cuidado para você. E aí o amor próprio vai surgindo, vai nascendo, né? Bom, o amor próprio é o princípio fundamental do empoderamento emocional, do empoderamento feminino como um todo, mas aqui o foco é o empoderamento emocional. Então, dê mais atenção a isso, né? Trabalhe isso com cuidado na sua vida. Uma coisa que você precisa ter muita atenção e cuidado é para não transformar o amor próprio em egoísmo. Não se trata disso. Não se trata de você em detrimento de ninguém. Não é assim. Como você tem feito com outro, né? Você tem se maltratado, você tem se anulado pelo outro. Não é isso que você vai fazer quando você possui amor próprio. Não é porque você se ama que você vai maltratar o outro, não é porque você se ama que você vai fazer com que o outro te sirva 100%, não pensando nele. Não é virar o jogo dessa forma, né? É simplesmente você trazer para si, né, as rédeas da sua vida, trazer a responsabilidade para você. E por falar essa questão de egoísmo, não sei se vocês conhecem, se conhecem, não sei se lembram do mito de Narciso, né? Porque as pessoas dizem que aqueles que se amam são tão narcisistas. E essa crítica é infundada desde que você tem esse carinho e atenção pelo outro, mesmo se amando. O mito de Narciso, ele trata de um jovem rapaz que se amava acima de tudo e que não pensava nos outros. E que além de não pensar nos outros, ele se achava superior aos outros. Ou seja, ele não tinha olhos para mais ninguém a não ser ele mesmo. Até que um dia uma deusa se apaixona por ele. E quando ela chega, se aproxima de Narciso, Narciso nem liga para ela, e ela era muito vaidosa, né? Muito autossuficiente, era aquela coisa assim, nossa, tá dizendo não para mim, eu não admito isso. E conhecemos mulheres assim também, né? Então, ela começa a perseguir Narciso e começa a observar que o amor dele por ele mesmo é que fazia com que ele não a enxergasse. E coloca uma maldição em Narciso, que ele não ia amar a mais ninguém na vida dele a não ser ele mesmo, e que ele se apaixonaria pela própria figura. Um belo dia, Narciso está ali ao redor de um lago, de um rio, não me lembro, e ele se apoia para poder tomar água e vê o seu reflexo na água. Quando ele vê esse reflexo, ele fica brutalmente apaixonado, e aí entra a questão, né? Violentamente apaixonado por aquela imagem e entra no rio para poder tocar, né, naquela pessoa que era ele mesmo, mas ele não sabia, para tocar naquela imagem. E assim ele vem ao afogamento, ele se afoga. E aí fica a vingança da deusa, que não aceitou com que Narciso se amasse tanto assim, né? E é daí que vem o termo narcisismo. Toda vez que se depara, né, toda vez que a gente se depara com uma pessoa egoísta, que só pensa nela mesma, sempre surge esse termo, né? Ah, fulano é narcisista. Então, temos que ter cuidado com isso, de não confundir o nosso amor próprio com o narcisismo, né, com o egoísmo. E agora falando como você trabalha aquilo que você não conhece, aquilo que você não possui.
né? Sobre o amor próprio, se você não tem, como é que você vai trabalhar isso em você? E aí eu trago 5 orientações para que você possa iniciar esse processo de amor próprio, né? Essa caminhada rumo ao amor próprio. E eu te garanto que quando você começar a fazer isso na sua vida, você vai notar assim mudanças extraordinárias, inclusive nas suas relações. E eu dividi as orientações em 5 passos, para ficar mais fácil para você. Passo número 1: pare de olhar para o outro como se ele fosse superior a você. Pare de olhar para as pessoas, né, que você ama demais, como elas sendo muito mais importantes que você. Então, por isso merecem todo o seu sacrifício, todo o seu esforço, tudo aquilo que você tem de melhor, e merece inclusive que você tenha olhos somente para elas e não consiga se olhar. Pare imediatamente. Passo número 2: revisite o seu passado. Eu tenho certeza que vira e mexe o seu passado, ele vem à tona na sua memória. Mas agora você vai fazer uma visitação orientada, uma visitação com propósito. Vá lá no seu passado e observe as mulheres que te cercaram durante a sua infância. Suas tias, suas avós e a sua mãe. Observe como elas eram, como era a forma com que elas serviam as pessoas ao seu redor. Né? Faça essa observação, se preciso for, anote isso, para que você consiga comparar com as suas atitudes hoje, porque o que nossas antepassadas, né, isso é transgeracionalidade, o que se passou nas gerações anteriores em relação às mulheres nos afeta de forma direta e de forma inconsciente. Então, se você fizer essa análise, vai facilitar para que você descubra por que você tem essa tendência, né, de amar o outro em detrimento da sua própria pessoa. Terceiro passo: faça um faxinão na sua vida. Ressignifique sentimentos e emoções que dão para ser ressignificados e jogue fora tudo aquilo que não lhe serve, tudo aquilo que lhe causa dor. Quarto passo: se conheça. Não tem como eu amar aquilo que eu não conheço. Então você precisa passar por um processo de autoconhecimento para que você comece a se amar, para que você comece a gostar de você mesma e aí brote o amor. É como amar o outro, né? Você precisa conhecer, você precisa achar coisas em comum e por aí vai. Então se namore, se conheça, se observe para que esse amor venha brotar dentro de você. Quinto passo: busque ter poder sobre a sua vida e não sobre a vida do outro. O que acontece muitas vezes é que a gente quer dominar a vida do outro, esquecendo da nossa própria vida. Queremos dominar as emoções e os sentimentos do outro, esquecendo das nossas próprias emoções. E aí é onde tudo entra em desequilíbrio e a gente acaba entrando em colapso. Então, tenha poder emocional e tenha poder sobre a sua própria vida. Resumindo, tome as rédeas da sua vida. Com essas orientações, você já pode iniciar a sua jornada rumo ao empoderamento emocional. E empoderamento emocional é ter equilíbrio sobre as suas emoções, conseguir viver bem independente de situações externas, né, e conseguir alcançar a felicidade. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhem com o máximo de mulheres que vocês conseguirem, porque várias mulheres precisam aprender sobre isso. Estejam sempre por aqui, sejam muito bem-vindas e saúde e paz, até a próxima.